Olá, maninhos, maninhas, paz e graça seja sobre todos vocês. Eu tenho sido questionado muito esses dias a respeito de alguns pontos e hoje eu queria trazer uma explicação mais plausível sobre o porquê, né? Esse tem sido o questionamento que algumas pessoas têm me feito. Por que que eu tenho insistido em alguns pontos? Uma pessoa chegou a me dizer que por que que as minhas pregações elas são muito parecidas. Eu encarei isso como elogio e talvez para a pessoa era uma crítica. E algumas pessoas têm me questionado por que que eu tenho insistido nos mesmos pontos. Uma outra pessoa me perguntou por que que eu não prego sobre coisas novas. A grande questão é que eu tenho, acho que desde março, insistido aqui com vocês em pontos que para mim são pontos chaves. Eu tenho insistido muito sobre a necessidade de uma conversão verdadeira, sobre uma mudança de vida, sobre nós apresentarmos frutos dignos de arrependimento, sobre nós sermos modelos para o mundo, modelos para a igreja, aonde nós estivermos, nós termos uma vida que agrade ao Senhor. Tenho insistido muito sobre uma vida que seja padrão, sobre nós termos posturas completamente diferentes das posturas do mundo, sobre nós termos comportamento que deixe muito claro de que nós pertencemos a Cristo e de que Ele está em nós, sobre nós mudarmos de vida, sobre nós nos arrependermos, sermos batizados, a necessidade de obedecermos a Deus em todas as coisas, de que Cristo seja o Senhor sobre nossas vidas, de que Ele nos governe. E as pessoas, algumas estão me questionando como se essas palavras elas fossem repetitivas. E um irmão um amado que me questionou sobre isso, me perguntou assim, por que você prega as mesmas coisas? Na cabeça dele era uma crítica, na minha cabeça aquilo foi um elogio. E eu falei para ele, me sinto lisonjeado de ouvir isso de você. Bom, vamos lá. Eu queria começar esse tempo de hoje lendo Hebreus capítulo 2, versículo 1. Hebreus 2, 1. Ele diz assim, portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido, senão nós podemos nos desviar delas. Na Revista e Corrigida, João Ferreira de Almeida, ela diz assim, por isso convém atentarmos mais diligentemente para as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Quando esses irmãos me questionaram a respeito dessa repetição insistida que eu tenho feito sobre alguns assuntos, na cabeça desses irmãos, o bom seria que a notícia, o anúncio, né, aquilo que eu estivesse pregando, que fosse novo. E eu falei para eles, eu disse, amados, o evangelho do reino é novo, é novidade. Até para mim, que já estou no evangelho do reino há mais de 30 anos, sempre há uma novidade. Todos os dias nós precisamos proclamar para a nossa alma de que o Senhor Jesus, Ele é o Kyrios, Ele é o Senhor. Eu preciso dizer isso para mim todos os dias. E quando eu estou atrás de coisas novas, eu esqueço disso. Eu esqueço desse senhorio de Jesus sobre mim. Eu esqueço dessa minha necessidade de aprender todos os dias, de abrir mão da minha vontade. Eu esqueço disso. E por isso eu preciso me lembrar disso todos os dias.
Em Romanos, Paulo termina, o autor de Romanos termina ali o capítulo 7, falando sobre isso, falando, olha, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Romanos 8, ele já começa dizendo assim, graças a Deus, porque na carne eu sou escravo do pecado, mas no espírito eu sou escravo do Senhor, da graça. Então essa luta, ela vai acontecer todos os dias. E eu preciso todos os dias trazer novo para mim quem eu sou, trazer novo para mim quem Cristo é. Eu não posso ficar inventando firula, palavras novas todos os dias. Hebreus capítulo 2 disse que nós precisamos diligentemente nos atentar para essas coisas que nós temos ouvido, para que a gente não se desvie dela. O que eu percebo, já falei isso em outras lives, é que nós estamos com um grande desafio pela frente, que é pregar o evangelho do reino a um povo evangélico. Imagina, um povo que está acostumado a receber um evangelho sem rei, um evangelho sem reino, um evangelho sem obrigações, um evangelho sem demandas. Um evangelho onde você tem um Deus abobalhado, fraco, em que ele está ali somente para lhe abençoar, mas ele não exige nada de você, ele não cobra nada de você. Isso é um evangelho sem rei, é um evangelho da anarquia, onde cada um faz o que quer. Mas o que eu tenho anunciado aqui para vocês, tenho insistido aqui com vocês e tenho sido até chato nessas minhas colocações, é que quem recebe o evangelho do reino é responsável por proclamar esse reino para aqueles que ainda não o conhecem, independente se estão no meio da igreja ou não. Se vocês forem ler Mateus, capítulo 24, versículo 14. Vamos lá, Mateus 24, 14. Você vai ver ali que Jesus, nos capítulos anteriores, Jesus vem falando sobre o senhorio dele, vem falando sobre a autoridade dele como Senhor, vem falando do reino, o que é o reino, o que é o reino. E aí quando ele chega aqui no versículo 14, ele diz assim, este evangelho do reino, ele será pregado no mundo inteiro, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Este evangelho do reino, ele será pregado no mundo inteiro, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Amados, é este evangelho. É o evangelho que Jesus tinha acabado de proclamar, é o evangelho que Jesus tinha acabado de anunciar, não é qualquer evangelho, é este evangelho. Eu não tenho obrigação de estar trazendo para vocês novidades todos os dias, a não ser a novidade deste evangelho. De declarar que Jesus é o Senhor, de declarar que nós precisamos nos arrepender todos os dias, de declarar que a vida que eu levava antes de conhecer a Cristo, ela não é mais uma vida que eu posso permitir vivê-la. De declarar que a minha opção de caminhar longe de Cristo, abraçado com o pecado, ela é uma decisão que vai me conduzir ao inferno. É este o evangelho, que ele tem que ser pregado todos os dias. O evangelho do arrependimento, da necessidade da mudança do homem. Na Bíblia tem duas palavras que têm significados parecidos, e é reino e senhorio. Quando a palavra diz lá evangelho do reino, significa que há um rei. E quando a palavra fala do senhorio de Jesus, significa que ele é o Senhor. Cristo é o rei e o Senhor. Não há outro evangelho a pregar. Não há outro anúncio a fazer. Não há outra pregação que eu possa chegar aqui todo sábado e cada sábado ter uma pregação diferente. Amados, não há pregação diferente. Cristo veio para ser Senhor tanto de vivos quanto de mortos. Cristo é o Rei. A vida que a gente leva longe desse senhorio de Jesus
ela é uma vida que ela nos atrapalha e que ela nos conduz a nos tornarmos inimigos de Deus. Sugiro que você escute a palavra que eu trouxe na live passada a respeito disso, do exército de Deus, do evangelho da paz. Esses dias eu estava lendo um livro, e é um livro assim conhecido, mas é um livro que apesar dele ser conhecido, ele não é um livro agradável de se ler. É um livro de Jonathan Edwards, que ele fala, o nome do livro é Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Este é o evangelho do reino. Não há outro evangelho a anunciar, queridos. Não há outro. Não há outro anúncio a fazer, a não ser o anúncio de que Cristo é o Senhor e de que Ele quer governar sobre nossas vidas, independente de onde você esteja. Você pode estar no meio evangélico, você pode estar no mundo, você pode estar no catolicismo, você pode estar no candomblé, como eu estava antes de conhecer a Cristo. Você pode estar onde for. Cristo quer ser o Senhor de sua vida. E se você não se converter, o Senhor virá para lhe julgar. Este é o anúncio do Evangelho. Mateus capítulo 4, versículo 17. Mateus 4, 17 diz assim: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Na Bíblia Viva, diz assim, daí em diante, começou Jesus a pregar, abandonem o pecado, voltem-se para Deus, porque o reino dos céus chegou. Amados, o reino dos céus chegou, Jesus é o rei. E nós precisamos abandonar uma vida de pecado. Nós precisamos abandonar uma vida de rebelião, de rebeldia contra Deus, contra o Senhor Jesus. Arrependam-se. O reino dos céus chegou. E o que é o reino dos céus? Mateus menciona 7 parábolas no capítulo 13, e depois mais 7, dividida nos outros capítulos, totalizando 14 parábolas, onde ele compara o reino dos céus. E ele vai dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que que saiu a semear. O reino dos céus é semelhante a um homem que encontrou uma pérola. O reino dos céus é semelhante ao homem que comprou um terreno. O reino dos céus é semelhante a isso. O reino dos céus é semelhante àquilo. E quando nós entendemos o reino dos céus, qualquer outro tema é subtema desse tema principal. Ah, mas eu quero que você fale sobre criação de filhos. Amados, criação de filhos é um subtema do tema principal de que Jesus é o Senhor. Eu não posso ensinar sobre criação de filhos se você não entende que Cristo é o Senhor e que Ele quer ser o Senhor da sua vida. Qualquer outro subtema que eu trouxer, qualquer outro ponto que fale a respeito de dinheiro, a respeito de família, a respeito de trabalho, a respeito de cura, de dons, de qualquer outra coisa. São subtemas de um tema principal. E o tema principal é o reino de Deus. Jesus Cristo é o Kyrios. Ele é o Senhor. Esse é o tema principal. E não há outro tema que eu possa investir o meu tempo nas lives para trazer, a não ser esse. De anunciar que há um rei. E que nós precisamos mudar de vida. Nós precisamos render a nossa vida ao senhorio deste rei. Porque o reino dos céus chegou. E aí quando eu rendo minha vida, quando eu me submeto, quando eu entendo isso e quando eu coloco minha vida numa postura de submissão, de sujeição a esse rei, aí todas as outras coisas se tornam fáceis.
A obediência aos pais, a submissão da esposa, o papel do marido, a criação dos filhos, os recursos financeiros, tudo isso está submisso, sujeitado ao tema principal de que Jesus é o Senhor. E de que, como Senhor, nós precisamos nos submeter a essa autoridade dele em todas as áreas de nossa vida. E como eu falei aqui na live passada, há um tempo em que nós estamos vivendo hoje, em que é o tempo que o Senhor tem nos dado para que nós nos arrependamos e para que nós nos coloquemos debaixo da autoridade do senhorio dele. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9 diz assim, revista e atualizada, né? João Ferreira de Almeida, diz assim, o Senhor não retarda a sua promessa. E ainda que alguns a tenham por tardia, porém ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Na Bíblia Viva diz assim, ele não está sendo vagaroso, demorado com a sua volta prometida, embora muitas vezes pareça assim, porque alguns podem dizer, Jesus está demorando. E Pedro está dizendo aqui, não, ele não está sendo demorado, fique tranquilo, embora pareça, mas ele está esperando pela boa razão de que ele não quer que ninguém se pereça. E ele está dando mais tempo para que os pecadores se arrependam. A vontade de Deus não é que o homem seja próspero, a vontade de Deus não é que o homem goze de boa saúde, a vontade de Deus não é que o homem seja abençoado, não é que o homem tenha carros, não é que o homem tenha recursos financeiros, a vontade de Deus é que todo homem alcance o arrependimento e seja salvo. Essa é a vontade de Deus. Porque como nós ouvimos aqui na live passada, Deus julgará o homem. Deus não quer que o homem se perca. Deus não quer que o homem seja estragado para o resto da vida. Deus está dando oportunidade para que o homem se converta. Se você for ler Mateus 25, 41, você vai ver isso. Mateus 25, 41 diz assim, então dirá aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. E você vai ver que esse fogo eterno ele não foi preparado para você. Deus não criou, Jesus não criou o fogo eterno, o inferno, para nossa destruição. Porque a palavra diz, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, para o diabo e seus demônios. O inferno não foi criado para o ser humano. Deus não criou o homem para que o homem se perdesse. Deus não criou o homem para que o homem se estragasse. Deus não criou o homem para que o homem vivesse numa vida de pecado. O inferno não foi criado para o homem. O inferno foi criado para a destruição de Satanás. O homem não foi criado para se perder. O homem foi criado para estar com o Senhor, para pertencer ao Senhor, para ser da família dele. Mas, por opção do homem de levar uma vida que desagrade Deus, por opção do homem de levar uma vida de pecado, essa vida de pecado, essa postura de independência, de fazer o que quer, de mandar na própria vida, ela agride a autoridade de Jesus como Senhor e conduz o homem a ser destruído no fogo do inferno, junto com o demônio e seus anjos. Deus não criou o homem para ser destruído. Mas ser destruído é uma opção do homem. Tem um texto que está se tornando muito conhecido. O nosso presidente volta e meia cita esse texto, que é João 8,32.
E ele cita esse texto assim a todo momento, em todas as oportunidades que ele tem, como se aquilo fosse a chave para tudo, para ele. Que é João 8,32, que diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. Só que esse texto, na verdade, ele significa uma outra coisa. A verdade ali é uma pessoa. Porque Jesus afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando João afirma, quando no Evangelho de João, Jesus afirma: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, Jesus não estava falando de uma teoria, Jesus estava falando de uma pessoa. Porque a verdade é uma pessoa e Jesus estava falando dele mesmo. Quando Jesus afirma: vocês conhecerão a verdade, Jesus estava dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Então vocês me conhecerão e eu os libertarei. A libertação ela está condicionada a conhecer uma pessoa que é a verdade, que é Cristo. E a libertação é para quem conhece Cristo, é para quem está buscando conhecer Cristo. Aí você passa a conhecer a verdade. E aí você passa a ser liberto. Liberto do quê? Liberto da ideia que você tinha, dos pensamentos que você tinha, liberto da sua própria justiça própria, liberto do peso da consciência, que o tempo inteiro lhe acusava de que a sua vida não era digna, não era justa diante de Deus. Liberto de você mesmo. Liberto das suas teorias, das suas ideias de que você pode agradar a Deus fazendo o que você quer. Liberto das suas ideias de que Deus é amor e porque Ele é amor, eu posso levar uma vida do jeito que eu quiser, porque no final das contas Ele não terá coragem de me destruir, porque Ele é um Deus amoroso. E quando você conhece Cristo, Ele te liberta dessas ideias. E aí você passa a entender, você passa a conhecer a verdade, porque a verdade é uma pessoa. Atos, capítulo 28, versículo 23. Atos 28, 23 diz assim: havendo-lhe eles marcado um dia, muitos foram ter com ele a sua morada, os quais desde a manhã até a noite explicava com bom testemunho o reino de Deus e procurava persuadi-los acerca de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Na Bíblia Viva diz assim: assim foi que eles marcaram uma ocasião. E naquele dia, um grande número de judeus veio à casa dele. E Paulo falou do reino de Deus e ensinou-lhes a respeito de Jesus, usando as Escrituras, os 5 livros de Moisés e os livros da profecia. E ele começou a conferência de manhã e prosseguiu até a noite. Amados, ouvir o Evangelho nunca é cansativo. É cansativo você ouvir qualquer coisa. É cansativo você ficar ouvindo besteiras, abobrinhas. É cansativo você ouvir o Evangelho das ofertas. Dessa pedição de dinheiro, desse anúncio de carro novo, de vida nova, de emprego. Isso é cansativo, mas as pessoas se submetem. Agora, ouvir o senhorio de Jesus de manhã até a noite não é cansativo. O reino nunca é repetitivo. O reino não cansa. Para esses irmãos que vieram me questionar, mas você só prega sobre isso? Amados, eu falo aqui 40 minutos, uma semana inteira. 40 minutos em um momento.
Paulo pregou de manhã até a noite, o tempo inteiro, não parava nem para respirar. E as pessoas não achavam cansativo, porque o reino não é repetitivo. Não é repetitivo, não cansa você anunciar o senhorio de Jesus. O reino é o tema principal. E todos os outros temas são subtemas que estão ligados a isso de que Jesus é o Senhor e que Ele quer governar as nossas vidas, e a vida que você está levando, se ela estiver desagradando ao Senhor, o Senhor vai lhe julgar, o arco dele está armado, os ímpios serão destruídos, porque o Senhor não se agrada do pecado. Portanto, se arrependa, mude de vida, seja batizado, passe a ostentar uma vida que agrade a Deus. E o texto de Atos 28 diz isso, que Paulo tentou persuadi-los de manhã até a noite, tentando convencê-los de que Jesus é o Senhor. Mudem de vida, o reino chegou, se arrependam. Você vê esse anúncio nos 4 evangelhos, evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João. Você vê no livro de Atos esse anúncio, o anúncio do reino de Deus, do senhorio de Jesus, na vida da igreja primitiva. Você vê isso nas epístolas, principalmente Paulo, nas epístolas falando isso, dizendo: vocês antigamente viviam assim, agora vocês têm que viver assim, porque o reino chegou. Antes vocês mentiam, parem de mentir, falem a verdade. Antes você roubava, pare de roubar, vá trabalhar, vá acudir o necessitado. Há uma mudança de vida, há um anúncio. Isso é o reino. A palavra que predomina ali é Kyrios. Kyrios aparece 256 vezes no Novo Testamento para anunciar o senhorio de Jesus, de que ele é o dono, ele é o ser supremo. Ele é o rei, o soberano. E o evangelho do reino significa isso, que há um rei que está sentado no trono e que governa sobre tudo. Nós já conversamos aqui também sobre Lucas, capítulo 17, versículo 20. Vamos ler. Lucas 17, 20. Ele diz assim: sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, ele respondeu: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Na Bíblia Viva diz: um dia os fariseus perguntaram a Jesus: quando é que vai começar o reino de Deus? E Jesus respondeu: o reino de Deus ele não vem acompanhado por sinais visíveis. Ou seja, eu me lembro muito de quando os fariseus pediram para Jesus o sinal. E Jesus diz: olha, essa geração má pede um sinal dos céus e nenhum sinal eu vou dar. Sabe o que eles queriam? Coisas sobrenaturais, raios, trovões. E aqui em Lucas ele está dizendo: o reino de Deus não vem com aparência exterior, não vem acompanhado por sinais visíveis. E aí no versículo 21 ele diz: não se poderá dizer, começou aqui neste lugar, ou ali naquela parte do país, mas o reino de Deus está dentro de vocês. Amados, dizer que o reino não vem com visível aparência é dizer que as mudanças elas são interiores, é uma mudança de vida. E nós queremos fazer nas pessoas uma mudança exterior. O reino chegou, por isso eu mudo de roupa. Agora não, agora eu uso paletó, agora eu uso gravata, agora eu me comporto assim, agora eu falo assim. Isso é visível. E Jesus está dizendo aqui: não, o reino está dentro. É uma mudança interior, é uma mudança de postura. Quando você entende de que o Senhor agora, Jesus, ele é Senhor sobre sua vida. Aí você muda. Aí você muda. Pois eu quero dizer para vocês, no reino de Deus não há possibilidade de você entrar, de você ganhar cidadania sem passar pela porta.
E a porta eu já tenho anunciado aqui. Só há uma porta no reino de Deus, que é a porta da morte e do arrependimento. E não mude a ordem que Deus estabeleceu. A ordem é arrependimento, batismo nas águas e poder do Espírito Santo. Essa é a ordem. Arrependei-vos, sejam batizados, perdão dos pecados e Espírito Santo. Muitos de nós temos na obra o que nós chamamos de excesso de humildade, que na verdade é soberba, que é quando você diz assim, não olhe para nós, porque nós somos humanos, olha, não olhe para mim, porque eu sou fraco, eu sou pecador. Olha, assim, não há como você imitar Jesus se você não vê Jesus espelhado na vida das pessoas. Pessoas de carne e osso, assim como eu, têm as suas dificuldades. Mas até nas minhas dificuldades eu tenho que mostrar que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. E as pessoas têm que olhar para mim e dizer, eu quero imitar esse cara. Porque esse cara ele é fraco, ele tem as dificuldades dele. Mas mesmo nas dificuldades, ele tem mostrado que ele quer o Senhor. Que ele está mudando de vida. E se Deus mudou esse cara aí, que é um canalha, ele pode me mudar também. Esse é o reino, amados. Esse é o reino. Há uns dias atrás eu fiz aqui uma pergunta para vocês, né? Como seria se todas as pessoas do país obedecessem ao Senhor em todas as coisas? Esse é o propósito de Deus. Esse é o propósito de Deus. Por isso que politicamente eu me manifesto. Me manifesto contra todo e qualquer pessoa que esteja envolvida na política e que tem tido posturas que desagradam aquilo que é a ordem de Deus e que o Senhor, como Senhor sobre nossas vidas, tem ensinado. Eu me manifesto contra qualquer político, contra qualquer pessoa, contra qualquer ensino, contra qualquer partido, contra qualquer teoria que vá contra aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Sobre casamentos, sobre criação de filhos, sobre o direito à vida, sobre o aborto, sobre o papel do marido, sobre o papel da esposa, sobre vida de santidade, sobre tudo. Qualquer defesa que vá contra o senhorio de Jesus, eu me manifesto contra. Porque eu não amo partidos, eu não amo políticos. Eu não defendo pessoas, eu defendo o evangelho do reino, de crer que há um rei e que esse rei, ele é o governador sobre tudo. Jesus diz que se nós não amarmos menos, pai, mãe, filho, filha, partido político, candidato, qualquer outra coisa, se nós não amarmos menos, nós não somos discípulos. Ainda a minha própria vida, eu preciso amar até a minha vida menos, e discípulo é aquele que coloca Cristo acima de tudo, acima até da sua própria vontade. Portanto, amados, por mais cansativo que seja, por mais repetitivo que seja, eu quero dizer para esses irmãos que vieram me indagar de que não há outro anúncio a fazer. Eu não vou inventar coisas novas, não vou falar de coisas diferentes daquilo que para mim é novidade. Jesus Cristo é o Senhor. Os homens precisam se arrepender. Precisam se submeter, se sujeitarem ao governo daquele que é Senhor sobre todas as coisas. Esse é o anúncio. Essa é a palavra. Essa é a pregação. E não é repetição. Não é cansativo para vocês. Não é. E eu vou continuar falando disso porque eu creio nisso. E porque eu creio que
nós ainda temos muito a fazer, nós ainda precisamos mudar muitas coisas em nossas vidas. Amém? Nós ainda precisamos. A minha oração nesses dias é de que o Senhor nos leve a compreender essas coisas e que o Senhor nos leve a nós entendermos de que é necessário de que a gente repita essas coisas. Para terminar, eu queria ler Filipenses capítulo 3, versículo 1. Filipenses 3:1 diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me é penoso a mim escrever as mesmas coisas, e a vós vos dá segurança. Na linguagem viva diz assim: haja o que houver, meus caros amigos, alegrem-se no Senhor. E nunca me canso de dizer-lhes isso, e é bom para vocês ouvir muitas vezes as mesmas coisas. Não é cansativo para mim, e é segurança para vocês saber que eu insisto e que eu tenho pregado e ensinado as mesmas coisas. Jesus Cristo é o Senhor. E nós precisamos nos submeter ao governo dele. Arrependimento, batismo nas águas, perdão dos pecados e vida com o Espírito Santo. E a nossa postura no mundo, ela precisa ser uma postura que mostre para as pessoas de que nós temos um Senhor e de que Ele não apenas governa o universo, como Ele governa as nossas vidas. Garantia. Segurança para vocês. E para mim não é penoso repetir tudo isso. Beijo no coração. Que o Senhor os abençoe.